Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É bom te encontrar aí. Eu não sei onde você está, em que situação, em que lugar, mas é muito bom saber que você está agora aí sentado, seja na frente do seu computador, seja na frente da sua televisão, seja com o seu celular na mão, seja com o seu tablet, enfim. O importante é que nós estamos juntos aqui nesta nossa sala de estar, onde nós vislumbramos as ações de Deus na vida do seu povo. E essas ações que formam gente de fé. O nosso convidado hoje, ele é muito conhecido, inclusive há alguns meses atrás esteve aqui nesta sala em que eu fiz o convite que ele voltasse. Ele aceitou e voltou. Sem muitas apresentações, Eugênio Jorge, bem-vindo. Obrigado. É uma alegria estar de volta, né? E podemos partilhar um pouco mais da história. Desta vez, vamos falar um pouco de Canção Nova, né? Da nossa história com a Canção Nova nesses 40 anos do chamado Canção Nova. Então é um privilégio estar aqui. Meu abraço a todos vocês que nos acompanham. É bom abraçá-lo mais uma vez. E muito obrigado pelo convite. Sinto-me honrado. Para mim é uma grande honra, né? Porque nós que fazemos parte desse novo movimento, dessa nova unção, dessa nova chuva de bênçãos, de graça, a nova primavera da igreja, que foi a renovação, que é a renovação carismática, as novas comunidades, as novas fundações. Para nós é uma grande, eu falo para nós, para mim é uma grande alegria poder tocar em ícones, porque realmente não por, vamos dizer assim, não por méritos, mas por graça, em que Deus deu a você e a tantos outros dos inícios desse movimento em toda a igreja no Brasil e no mundo, essa graça de poder participar. E como você bem disse, nós estamos, como comunidade Canção Nova, celebrando os 40 anos. Né? O Padre Jonas, na festa de Cristo Rei de 1977, fez ali o seu chamado para que os jovens pudessem largar tudo e viver em comunidade. E essa história tem se repetido, e com a graça de Deus, 40 anos. E você tem muito para contar para nós. Né? Então, como é que foi? Como é que você conheceu a Canção Nova? Eu comecei a ouvir falar da Canção Nova logo quando eu tive o meu primeiro encontro pessoal com Jesus, que foi em 1979. Então, em 77 teve o chamado, em 79 eu tive a minha experiência com Jesus, naquele acontecimento em que eu ouvi a canção do Filho Pródigo e me voltei para Deus. Já a partir dali, em 79, já se ouvia as notícias dessa realidade nova que estava acontecendo, que o Padre Jonas estava trazendo para a juventude. Eu, na ocasião, tinha 16 anos, né? E muitos amigos meus de cruzeiro estavam vivenciando essa experiência já com o Padre Jonas. Né? Ana Rito, Murilo, Nascimento. E eu vim a vivenciar depois. Então, já em 82, na cidade de Cruzeiro mesmo, aconteceu um festival, e eu que já tinha 3 anos de caminhada com um grupo de jovens e tal, e eu acabei participando desse festival. Participei do festival porque, em 82, eu servindo a aeronáutica, eu servi o CTA em São José dos Campos, e lá no quartel, enquanto eu tirava a guarda, numa tarde de domingo, até contraditoriamente, né, eu com uma metralhadora pendurada no peito para resguardar o quartel, na guarita do aeroporto. Sim. Os meus amigos que serviram comigo e os que ainda servem no CTA sabem do que eu estou falando. A guarita do aeroporto fica no fundo do CTA. O CTA é uma cidade, né? E ali naquela guarita, eu ao pôr do sol do domingo, à tarde, eu que estava de guarda, não pude vir para casa naquele final de semana, me veio a inspiração
de uma música. E eu comecei a cantarolar e já a escrever na folha da prancheta que estava ali para me marcar quem entrava no quartel, né, e o nome e o número de documento. Eu virei ao contrário e comecei a escrever aquela canção. Aham. Foi uma coisa inusitada. Eu nem imaginava que eu pudesse compor alguma coisa. Foi a primeira música. Foi a primeira ali. música. E foi impactante. Sim. Mas já era fruto de uma experiência autêntica de conversão. Logo 3 anos, eu já vivia com intensidade a minha conversão. Então, comecei a cantar aquela canção. És precioso para mim, Senhor. És grandioso, ó meu Deus. Sua bondade é sem fim. Ó, sim, és tudo para mim. Ainda que os montes se levantem e se transportem para o mar, creio em ti, ó meu Senhor, e sei, jamais falhará. Sei que em breve voltarás, como o nascer do sol, para tudo renovar. Bem sei, minha vida assim sentido terá. Sentido terá, sentido terá. Bom, eu escrevi e cantei ao mesmo tempo. Porque tudo Deus, já junto. Deus me deu essa graça. E sempre que componho, é assim que acontece. Eu escrevo cantando, escrevo cantando. Mas foi uma surpresa para mim, eu nunca tinha escrito, não tinha composto nenhuma música. E fiquei encantado. Você estava no momento de oração? Como é que foi? Eu estava... Como é a primeira música, deixa eu ser um pouquinho curioso. Você estava no momento de oração, porque você estava com uma metralhadora, como você disse. Sim. Você não estava num momento assim muito... Você não estava numa capela, né? Você não estava numa capela, você não estava num lugar onde que pudesse comprar uma música. Você não estava... Como é que foi esse negócio? E saiu assim de repente? Na verdade, eu estava com um pouco de tristeza, porque assim, quando a gente ficava no quartel, de castigo, vamos dizer assim, entre aspas, no final de semana, querendo vir para casa, eu que participava do grupo de jovens, então, no final de semana, tinha nossa reunião de jovens. E eu era um dos líderes da comunidade. Então, eu queria ir para casa no final de semana. E naquele final de semana, eu fiquei preso lá de guarda. Então, de certa forma, eu estava meio triste, porque estava lá já o domingo, a tarde de domingo, caindo, o sol se pondo lá no banhado, em São José dos Campos, e eu ali, de guarda, com aquela metralhadora. Bendita guarda. Falei, meu Deus, meu Deus. Aí falei, quer saber? Porque, de fato, as músicas que eu componho são sempre fruto de um transbordamento. Entendi. Embora eu estivesse triste, eu estava em Deus. E Deus estava em mim. Não era uma tristeza de mágoa. Sim. Era uma tristeza de saudade, de vontade de estar e tal. Mas na semana seguinte eu estaria. Estaria lá. Mas veio a inspiração e eu fui dócil. Escrevi rápido, com a caneta ali, escrevi. Depois cantei muitas vezes para não esquecer a melodia, porque na época não tinha gravador, não tinha celular, essas coisas. 1982, né? Então tinha que gravar na mente e não tinha ninguém tocando. Eu cantei só, cantarolei. Mas guardei na cabeça. Quando foi na semana seguinte, no final de semana, eu vim e mostrei na comunidade de jovens. E todos ficaram encantados. Nossa, que bonito, que bonito. E aí já tinha um menino com violão, e já colocou os acordes e tal. Bom, para encontrar a conversa, com essa música eu fui participar de um festival. O FEMUC, o Festival da Música Cristã, que era promovido pelos salesianos. Sim. Salesianos, Padre Jonas. Os salesianos convidaram ele para ser júri. E a providência de Deus me colocou lá para cantar nesse festival. Com esta música. Com esta música. E nós não nos conhecíamos, eu nunca tinha tido um contato com ele pessoalmente. Já tinha ouvido falar. Ouvia falar. E também já ouvia a rádio naquela ocasião, porque a rádio Canção Nova já existia. Mas eu não o conhecia pessoalmente.
E ali eu vi o Padre Jonas sentado diante de mim, e eu cantando diante do Padre Jonas. Tremendo que só, né? Mas cantei. E assim, contra toda expectativa, ao final eu ganhei o festival com esta música, com esta canção. Olha só. Eu compus a primeira música e ganhei o festival. Me lembro do troféu que eu ganhei, da festa que foi da minha comunidade de Jovens Amigos de Cristo, né? Que era o nome da minha comunidade. E assim, uma festa, uma celebração. E ao final, o Padre Jonas veio me parabenizar. Aí sim, aí eu quase tive um desmaio, né? A festa estava completa. Sim, estava completa. Ele veio me parabenizar, gostou muito da música. E nós sabemos, nós que somos filhos do Padre, que ele tem um carinho especial e trabalha e anuncia, é um profeta da segunda vinda de Jesus. Sim. E esta canção tem uma frase que diz: sei que em breve voltarás como o nascer do sol. Essa pegou o Padre Jonas de jeito. Então ele disse para mim: gostei muito da sua música, estou gravando um LP, na época quem dera, Padre Jonas, Habib e Ricardo Sá, e eu gostaria de colocar esta canção. Inclusive entrou também Caminhada nesse LP. E a Caminhada ficou em segundo lugar, né? Olha só. Eu ganhei em primeiro e Caminhada ficou em segundo lugar. E ele gravou também Caminhada. E eu fiquei muito feliz quando ele disse: posso gravar? Eu disse: mais que depressa, pode, claro, nossa. Mas não tinha ideia do que iria acontecer depois dessa canção. A canção foi só uma ponte para que estabelecêssemos uma linda amizade, que depois acabaria se tornando uma parceria na evangelização. Sim. Né? Guardadas as devidas proporções, né? Mas Deus nos fez parceiros na evangelização. Isso aconteceu com milhares de pessoas que se uniram ao Padre Jonas para evangelizar. Tornaram-se parceiros na evangelização. Aí de par em par, de glória em glória, nós começamos a trabalhar juntos nessa evangelização. Foi em 82 que eu tive o meu primeiro contato com o Padre Jonas, e dali começou uma linda história, né? Uma história de amor de Jesus por nós, e uma história de amor entre eu e ele e a comunidade Canção Nova, porque me fiz amigo dos irmãos da Canção Nova já naquela ocasião. Conheci a Luzia, o Eto, a Ana Rita, o Murilo, o Ricardo e tantos outros que participavam, Ana Maria, Isabel Guatura, Elzinha, João Luiz, a turma toda, né, da antiga, que hoje estão todos de cabelo branco como eu. Mas ali começou uma linda história, né? Quando foi do lançamento do LP, sim, o Padre Jonas me convidou para ir participar do lançamento. Era uma outra coisa absurda, vamos dizer assim, porque eu sabia quem eu era, de onde eu vinha. Eu já contei a história antes, sim, no outro programa, toda a dificuldade, toda a luta, e ele olhou para mim e viu o que eu não via em mim. Viu um potencial que eu não acreditava que tivesse. E me chamou para mais perto de si. Isso foi maravilhoso, foi providência de Deus. E eu fui participar dos shows de lançamento, mas não cantava, só testemunhava como tinha nascido a canção. E eu ia fardado, eu ia com o cap, né? com a cobertura, o boné do soldado, a roupa de soldado, a coturna, aquela bota, ia a caráter. E num dado momento do show, me chamavam, eu entrava no palco e ele dizia: testemunho, como foi que nasceu essa música? E eu contava a história e aquilo criava um clima e ele cantava música e era maravilhoso. Eu me lembro ele cantando no Ibirapuera, né? Em lugares, nas capitais, em grandes ginásios. O Padre Jonas tinha uma expressão, era um dos poucos padres que cantavam louvor, né?
música carismática. Carismática, né? Então, nos inícios. a multidão ia mesmo. Mas ele não perdia tempo. Era batismo no Espírito em tudo quanto é show. E nós estávamos ali testemunhando isso. Sim. E já aprendendo com ele como é que fazia. Como é que se usava a música com eficácia. E em 85, quando chegou em 85, de 82 até 85, viajei algumas vezes e tal. Aí eu já tinha saído do quartel e precisava trabalhar. Queria ajudar minha mãe, tinha voltado para casa como quase que um arrimo de família, e meu pai já havia falecido, e eu queria ajudar. Nossa casa, quando chovia em casa, nós escondíamos no quintal, porque chovia mais dentro de casa do que lá, porque a água caía de bica dentro de casa, né? O telhado era muito ruim. E o meu sonho era, eu quero colocar uma laje da casa da minha mãe. Depois colocar um telhado, porque a laje me desce, né? Eu quero colocar. E disse para minha mãe, eu prometo, mãe, que um dia nós vamos colocar um telhado na sua casa. Casinha pequena, uma tapera, mas a gente tinha um sonho. Uhum. E coisa linda, porque eu fiquei buscando um trabalho por 2, 3 anos, saindo do quartel, e não conseguia. Uhum. Mas eu não fiquei inerte. Fazia bico, como se diz hoje. Fazia bico, passava roupa numa lavanderia, enfim, o que aparecia eu fazia. Uhum. Mas também comecei a estudar à noite e fazer um curso do Senai, que era torneiro mecânico. E aí, quando terminei o curso de torneiro mecânico, eu fiz o curso de ajustador mecânico. Porque na minha cidade tem uma fábrica que nós chamamos hoje Iost Maxion, mas na ocasião era a Fábrica Nacional de Vagões, que fazia vagões de trem, né? Uau. Era no auge da linha de férrea, né? Então, uma imensa fábrica, tinha 5.000 funcionários. E eu queria trabalhar nessa fábrica. Era o sonho de todo mundo que vivia na cidade, trabalhando nessa fábrica, porque ela pagava bem e era quem entrava na fábrica pelo Senai, resolvia a vida, podia casar. E eu queria casar também. Então eu estudava muito à noite. E me lembro que, engraçado essa, eu passava o dia inteiro na cidade, trabalhando, fazendo um bico aqui e acolá. E quando ia direto do trabalho para a escola. Suado, tudo, não dava nem para tomar banho, porque eu morava longe da cidade. Então ia direto. E chegava, assim, para atravessar a cidade para chegar na minha casa, levava muito tempo. E a gente saía da escola por volta de 11, 11h30 da noite. Sim. Eu tinha uma bicicletinha velha, né? E pedalando eu ia, só que com fome. Aquela fome, eu me lembro que em casa não tinha fogão a gás, era fogão a lenha. E a minha mãe fazia a nossa comidinha, e aí guardava. Ela guardava o meu prato no canto do fogão para permanecer quentinho. Sim. Coisa linda, minha mãe. Só que tinha um gato que vira e mexe. Chegava primeiro. E ele tirava a tampa do prato e comia a minha comida. E eu chegava com aquela fome. E o gato já tinha jantado. O gato já estava de boa. Então eu me lembro que a minha mãe passou a colocar uma pedra em cima da tampa do prato para o gato não comer. Eu contei isso porque me lembro agora com nostalgia, né, dessa realidade. Mas eu estava estudando e eu tinha um objetivo. Eu vou trabalhar na Fábrica Nacional de Vagões e eu vou ajudar minha mãe, nós vamos mudar a nossa história, se Deus quiser, vai dar certo. Já convertido. Aí me formei. As duas coisas, torneiro mecânico e ajustador mecânico.
Falei, se não der um, vai dar outro. Um tem que dar. Alguma coisa vai ter que dar. Só que quando chegou, passou um tempo e o próprio professor que me formou, eu me formei e fui o segundo aluno, o segundo melhor aluno. Então ele já estava de olho em mim, e ele era professor e trabalhava na fábrica. Uhum. Logo ele me convidou para trabalhar. Aí eu recebi uma carta para fazer uma entrevista de trabalho. Sim. Recebi a carta num dia. Quando foi no outro dia, eu recebi também um telefonema Oh, Jesus. da Canção Nova. Eugênio, era a Ana Rita, uma amiga de Cruzeiro que morava na Canção Nova, que era membro da Canção Nova, disse, o Padre Jonas quer conversar com você. Disse, você sabe o que é? Não, não sei não. Eu pensei, deve ser para participar de algum evento, né? Até porque você já tinha ido algumas outras vezes, enfim. Mas não era. Eu vim para conversar com ele e ele me fez um convite para trabalhar na Canção Nova. Só que eu tinha recebido um convite um dia anterior, uma carta, para ir fazer a entrevista de trabalho daquele curso que eu tinha feito, torneiro mecânico, ajustador mecânico, pelo Senai, para a fábrica. E que com certeza você seria muito melhor remunerado lá sem sombra do de que dúvida. aqui. Sim, já tinha perspectiva do salário, enfim, eu já estava vislumbrando aquilo tudo. O telhado já estava completo. Já estava completo. Só que o que aconteceu? De repente, eu me vejo diante do Padre Jonas, assim, sentado como nós estamos aqui. Ele disse, Eugênio, tenho um convite para fazer para você, não é o trabalho ideal, nem é muito a sua área, mas surgiu uma vaga aqui, o Alckmin, que trabalhava no Davi, um rapaz que trabalhava no Davi, ele resolveu ir para o seminário e ficou vazia a vaga dele. E o Davi estava no início, estava começando os trabalhos do Davi. Né? Davi, até para que as pessoas possam entender, quem não conhece, é o Departamento de Audiovisuais da Canção Nova. Canção Nova, é o Davi. É o Davi. Carinhosamente, Davi. Davi. E ele me convidou. E isso eu não sabia mexer. Esse você não tinha feito o curso? Isso eu não tinha sabido de nada. Mal lá em casa tinha rádio de pilha. E tinha que mexer com as gravações dele. Gravar o Padre Jonas, gravar os programas, gravar as palestras, duplicar as palestras, enviar as fitas pelo correio. E eu não tinha ideia de como isso funcionava. Sim. Ou seja, até você trazendo isso, porque hoje quantas pessoas não recebem as pregações da Canção Nova, baixam hoje, né? Hoje você pode baixar no computador e os inícios... Canção Nova Play, né? Canção Nova Play. E você está aí ouvindo. Nos inícios, olha quem colocava no correio. As fitas cassetes e os LPs. Cassetes e LPs. E nós começamos esse trabalho e assim, o Padre Jonas me convidou, tinha o outro convite para encurtar a conversa. Eu entrei num dilema profundo. Eu disse, e agora, meu Deus, o que eu faço? Não tinha emprego. 3 anos lutando por um emprego. Estudei para alcançar o emprego ideal. E agora tem 2 oportunidades. Uma para me ganhar muito bem. Sim. A outra para me ganhar pouco, mas era missão. E eu disse, meu Deus, e agora? Aí sabe o que eu fiz, padre? Fui àquela que mais interessava tudo, a minha mãe. E disse, já que eu não tenho como decidir, que mamãe decida. Aí perguntei a ela, mãe, o que eu faço? Está acontecendo isso. A fábrica me chamou para a entrevista, que já é amanhã. E o Padre Jonas hoje me chamou lá, fui conversar com ele e ele me convidou para trabalhar na Canção Nova. Só que na Canção Nova ele disse para mim, ele pode pagar só um salário.
mínimo. E na fábrica eu vou começar com 4 salários mínimos. Começar. E agora, mãe? O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Uma encruzilhada. Eu vou deixar cortar, porque a resposta da sua mãe vai vir no segundo bloco. Vai vir. Mas antes de vir, você já se encontrou num dilema desse, em que você pode começar com uma quantidade já alta. Ganhar o mundo. Ganhar o mundo. Em que de um lado é o mundo, do outro lado, como você bem disse, é a missão em que Deus te pede. Às vezes você está aí, você participa de um grupo de oração, você participa de várias coisas e às vezes você não consegue, não pode ou até mesmo você não escolhe ir. O que você tem feito com as propostas que Deus tem feito para você? A resposta da mãe do Eugênio nós vamos ouvir daqui a pouquinho. Não saia daí. Mas antes disso, o que você tem feito com as propostas de Deus? Fique pensando, daqui a pouquinho a gente volta. É muito bom poder estar com você aqui nesta sala de estar, onde nós temos a alegria de ouvir tantos testemunhos, tantas ações e maravilhas que Deus faz na vida das pessoas. E hoje, uma pessoa que eu não me admitiria apresentar, porque não requer apresentações, é Eugênio Jorge, que está aqui. Nesses 40 anos da comunidade Canção Nova, que nós estamos celebrando durante todo este ano, ele está nos contando um pouquinho da sua história com a Canção Nova, da sua história com o Padre Jonas, da sua história com os inícios, da sua história com a Canção Nova. Nós terminamos dizendo no final do primeiro bloco que ele estava diante de um dilema. Ele tinha uma proposta de um emprego e com certeza dentro de uma grande fábrica também uma proposta de promoções que poderia vir depois e uma proposta pequenininha do ponto de vista financeiro, podemos dizer assim, em que a Canção Nova, a pessoa, o próprio Padre Jonas, pediu que ele viesse trabalhar. Por causa desse dilema, ele não quis responder. Aí ele foi à mãe. E o que a mãe disse? A mãe disse, meu filho, você tem que tomar a decisão, mas eu tenho algo no meu coração e eu vou te dizer. E a palavra dela foi assim: pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Eu disse, meu Deus, me ajudou muito. E eu então saí da presença da minha mãe e já no dia seguinte eu tomei a decisão. Falei, eu vou à Canção Nova, vou voltar a conversar com o Padre Jonas. E voltei. E contei para ele o que estava acontecendo de fato. Uhum. Que eu tinha estudado, que eu queria trabalhar na fábrica e tudo. As propostas tinha recebido a proposta e tal. E agora ele também fazia a proposta. E ele, sentado diante de mim, disse, eu não posso te oferecer mais do que eu estou te oferecendo. Aqui na Canção Nova, você receberia somente um salário, que é o que podemos pagar, é o que todos que trabalham aqui recebem. Eu sei que você ganharia muito mais lá na fábrica, mas eu tenho uma garantia para você. Aí ele tocou no cerne, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, lembro como se fosse hoje: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Aí eu não tive dúvida. Somado com o que minha mãe tinha dito, pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Eu disse, fechou. Falei, Padre, eu aceito. Não tinha mais como fugir. E nem
no dia seguinte, já era o dia da entrevista, eu não olhei atrás. Eu pus a mão no arado e não olhei atrás. Eu não fui fazer entrevista, eu não fui à fábrica, eu abracei essa decisão e vim para a Canção Nova. Só que eu não sabia de nada. E eu fui trabalhar no Davi. Seu curso era torneiro mecânico, não tinha nada a ver com eu nem sabia a diferença de 110 e 220. Então eu queimei alguns aparelhinhos. O Eto ficou bravo comigo na época, eu me lembro, porque eu estava começando e eu né, liguei em tensão errada o aparelho e queimou e tal. Mas eu, graças a Deus, sempre fui muito intenso no que decidia fazer. E eu vim para o Davi e queria fazer o melhor. Então, me empenhei. E até as coisas que estavam escritas em inglês, eu fui descobrir o que significava, né? As entradas, as saídas de áudio, left, right, play, rec. Na época não tinha tradutor na internet, sim, né? Não, tinha que caçar mesmo, e perguntar para os outros e tal. E fui aprendendo o significado das palavras, porque os equipamentos eram todos importados. Aqui no Brasil, raramente a gente encontrava equipamento profissional para trabalhar com gravação que não fosse importado. Então, eram todos em inglês. E eu aprendi. E fui aprendendo e fui me tornando craque no assunto. E fui ficando cada vez mais exigente comigo mesmo e querendo fazer o melhor e fazendo o melhor para Deus. Que bom. E aí aprendi a gravar bem. Aprendi a duplicar as fitas, a duplicar bem, né? E continuei trabalhando com a música e acompanhando o Padre Jonas na gravação dos programas de rádio, porque na época o Padre Jonas gravava os programas de rádio. E a Canção Nova, como pegava aqui só pertinho de nós aqui, Lorena, Cachoeira, Cruzeiro, Malemar, eram enviados os programas de rádio para várias rádios no Brasil. Eu me lembro, mais de 30 rádios recebiam os programas. E eu era o responsável por enviar esses programas para essas rádios todas, programas de 15 minutos. Nós enviávamos 32 programas todo mês para mais de 30 rádios. Nossa. Através do correio. Além de enviar as fitas cassete para as pessoas que compravam, os LPs, né? Na época ainda não tinha livros, mas eram fitas cassetes, LPs. Depois começamos a gravar o vídeo, né? De onde surgiu a TV, né? Porque a princípio eram as gravações das palestras do Padre Jonas em vídeo. Sim. Tanto que quando começou a TV, muitas palestras iam ao ar, né? Do Davi. Já estavam lá. Já estavam lá gravadas. Prontas. Então era como se fossem programas gravados. E as palestras do Padre Jonas sempre muito impactantes. E ali eu fui sendo formado na escola da evangelização, que era o Davi. Até porque você precisava ouvir tudo. Sim, sobretudo os programas de rádio. Então você trabalhava, a garantia que o Padre Jonas te deu acontecia. Acontecia. Lá você não teria a palavra de Deus. Nada. Mas aqui você teria o salário mínimo, porém a palavra de Deus que estaria com você ali o tempo todo. A catequese, a evangelização, você era o primeiro. E havia uma simbologia, porque lá, como torneiro mecânico, eu ia dar forma às peças de metal. E ajustá-las com um ajustador, até elas ficarem prontas para o uso. E aí Deus me chamou para a Canção Nova para também dar forma à vida das pessoas, uma nova forma a partir da palavra de Deus, a partir do anúncio. Sim. E levar as pessoas ao ajuste de suas vidas em Deus e por Deus, através do anúncio da palavra que o Padre Jonas fazia em suas palestras, nos programas de rádio, nos programas de televisão, que ele também começou a fazer o programa de televisão no Anunciamos Jesus, né? Sim. Que era em Campinas, depois passou a fazer aqui na Canção Nova. Enfim, foi uma troca tão maravilhosa que dali para frente coisas maravilhosas foram acontecendo. Eu comecei então a viajar com o Padre Jonas,
coisa que eu não imaginava, sair da minha cidade de cruzeiro. Agora eu viajava o Brasil inteiro. E até de avião eu viajava. Na década de 80, Nossa. de 90, era uma coisa absurda. Imagina, era absurda para muita gente de posse. Imagina para mim, que era um pobrezinho, um coitadinho. Só que para ir à Fortaleza, a comunidade lá pagava as despesas para a gente ir. E pagavam, compravam uma passagem de avião para o Padre Jonas, e muitas vezes só podia ir eu, porque a passagem era cara e a comunidade não podia pagar mais. Então eu ia junto com ele, porque eu cantava. Nisso você já tinha começado a cantar, animar? Sim, eu cantava, eu já participava do grupo Mensagem desde 84. Sim. Em 82 eu fiz a primeira música, e em 84 eu entrei no grupo Mensagem, que era um grupo que cantava só nas missas. Em 85 o grupo Mensagem passou a acompanhar o Padre Jonas no Rebanhão. Então nós já tínhamos uma afinidade já musical. Aí eu comecei a cantar nos encontros com ele, mas eu também gravava. Então eu cantava, gravava, duplicava, carregava as coisas. Os equipamentos. Eu era forte, né? Estava fortão ali, tinha saído do quartel. Enfim, eu era meio polivalente. E acabei viajando muito com ele por causa disso, porque às vezes não podia ir uma equipe, mas como eu fazia as várias coisas, eu acabava indo em muitas viagens. Isso foi a divina providência para comigo. Sim. Porque foi uma escola de fé. Viajar com o Padre Jonas. Conhecê-lo na sua intimidade. E uma coisa muito bela que você está dizendo, porque isso no momento em que não se tinha nada disso. Era uma novidade, não somente a novidade de um padre que cantava, porque, claro, existia já Padre Zezinho, enfim, mas essa novidade da pessoa poder ouvir, levar aquilo para casa, ouvir de novo, entregar aquilo para alguém, né? Essa experiência de fazer com que o Evangelho chegasse aos 4 cantos do mundo. E a inspiração que o Padre Jonas tinha era que nós éramos como uma padaria, que tinha que ter pão quente todo o tempo. Porque uma padaria que tem pão velho, amanhecido, ou que foi feito de manhã para vender à tarde, essa Ninguém padaria vai não vai subsistir. Não. Então, quando nós íamos para o encontro, a gente ia com todo o aparato. Eu levava o gravador, levava o duplicador, levava as fitas virgens. E chegando lá, se o encontro começava às 8, às 6 da manhã, eu já estava lá para montar todo o equipamento no lugar onde ia acontecer o encontro. E deixar tudo pronto para quando o Padre Jonas chegasse, já tivesse tudo pronto. Então ele chegava, eu já estava animando o povo, e rezando com o povo, e cantando as músicas e tal, preparando um povo bem disposto para ouvir a palavra. E ele chegava e entrava na oração junto, e ali, e quando chegava a hora dele pregar, eu estava em cima do palco, ele tinha que me aguardar descer para ir lá colocar o gravador para gravar. Então ele esperava, segurava o microfone e esperava, e eu descia. Aí descia, dava um tinindo para ele, apertava o botãozinho e ele começava a falar. Começava a cantar. E falava uma hora inteira. Quando acabava a palestra, a matriz estava pronta. Eu pegava aquela matriz, já ia na salinha onde eu já tinha montado todos os duplicadores, com as fitas cassetes, e ali eu duplicava já. Nós tínhamos um duplicador alemão, né? Que duplicava as fitinhas, para cada... uma fita, duplicava em 2 minutos, 3 fitas de 60 minutos. Hoje é coisa boba, né? Mas para aquele tempo... Tendo computadores e tal, né? Nem CD mais já não existe quase. Mas naquele tempo, aquilo era um... Nossa, como que duplica em 2 minutos uma fita de 60 minutos? É um mistério, né? Para nós é um milagre e tal. E todos queriam ver aquele aparelhinho que duplicava.
Vinha gente aqui e era a turnê aqui na rádio, tinha que passar pelo Davi para ver o duplicador. Era atração Era também. uma atração. E nós trabalhávamos com isso. Então eu ia lá, duplicava a fita na salinha. 15 minutos, 30 minutos depois da palestra ter terminado, no intervalo ainda, já estavam as fitas lá prontinhas, quentinhas. Aí a gente dizia lá no palco, olha, já tem a fita da palestra que o Padre Jonas acabou de dar. Aí o povo amontoava lá e pegava as fitas, como numa padaria de pães quentinhos. Ou seja, o Padre Jonas acabava a pregação ali, 10 minutos depois já estava tudo pronto. Já estava lá as fitas, 30, 40 fitas duplicadas, e o pessoal já pegando, porque queriam levar para suas comunidades, para os seus grupos, para as pessoas que não puderam vir, né? E assim, naquele tempo, hoje a gente não tem ideia, mas naquele tempo, a rádio não chegava nos lugares. Sim. E nós pedíamos ajuda, porque o Padre Jonas infundiu no nosso coração que um dia a rádio ia pegar no mundo inteiro. Só que nós tínhamos que conseguir recurso para que isso acontecesse. Claro. E a gente vendia esse sonho para o povo onde é que a gente ia. Só que E o povo não tinha assim, acesso. você falava, mas você não tinha nada de concreto. Mas graças à eficácia da palavra que o Padre Jonas pregava, as pessoas acolhiam. E gente que nunca imaginava ouvir a rádio, ainda assim se tornava sócio do Clube de Ouvinte, na época era Clube do Ouvinte, Canção Nova, se tornava sócio, mesmo assim, tipo, acho que eu nunca vou ouvir essa rádio. Lá em Manaus, lá em Porto Alegre, em Florianópolis, Santa Catarina, acho que nunca vamos ouvir, porque a rádio mal pegava aqui em Lorena. Mas as pessoas ajudavam a Canção Nova já naquela ocasião, se tornavam sócios na esperança de um dia ouvir a rádio. A grande família Canção Nova, né? Até que a Canção Nova conseguiu, né? As ondas curtas, que na verdade de curtas não tinha nada, porque ela não pegava aqui, mas pegava lá no Japão, lá onde, né? Ela lançava muito longe. Aí começou as pessoas ouvirem, a gente divulgando de encontro em encontro, as pessoas ouvirem a Rádio Canção Nova através das ondas curtas. Oh, tempo maravilhoso, tempo lindo. Eu me lembro que na época a gente não tinha carro, né? Malemar tinha o carrinho da Luzia, que carregava o Padre Jonas para cima e para baixo, para as atividades. Então, nós tínhamos que carregar as coisas na cabeça. Eu muitas vezes, desci esse morro, sabe esse morro da Canção Nova, que não é brincadeira. Sim. Desci e subi esse morro com caixas dessas de 29 polegadas da TV, não dessas novas agora, fininhas. Plasma, não. Mas daquelas grandonas, né? A gente enchia de pacotes de LP, de cassetes e os programas de rádio e jogava em cima da cabeça, e eu descia até lá no centro da cidade, no correio, chegava lá com o pescoço até para dentro do corpo, assim, parecendo um sapo, né? Despachava aqueles pacotes. E como era reembolso postal, que chamava o sistema, muitas vezes as pessoas não iam retirar. E aí voltavam os pacotes. Aquilo era uma tristeza para nós. Era de chorar. Eu chorava. Porque aí, além da gente não receber, a gente já tinha pago para enviar. Tinha que trazer de volta. Aí, depois subia com aquela caixa cheia. Não tinha coisa mais triste do que a gente ter trabalhado, às vezes, noite adentro para dar conta, e depois a palavra não chegava no seu destino. Sim. Voltava. E aí eu subia com aquele peso, esse morro, pensando assim, meu Deus, a palavra não chegou onde nós pretendíamos, e ainda nós vamos ficar com dificuldade financeira, porque nós gastamos dinheiro que não tínhamos. Na época não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Quantas vezes a rádio saiu fora do ar por falta de pagamento de conta de luz? Então, desafiador esse tempo, mas ao mesmo tempo maravilhoso. Foi uma escola de fé. E estar com o Padre Jonas, comer com ele, sentado à mesa, né? Dormir no mesmo quarto com ele,
E muitas vezes me vi constrangido, porque ele acordava de madrugada, né? E se ajoelhava no quarto e começava a rezar, e eu lá dormindo, meu Deus! Deixa eu rezar também. Eu ficava constrangido, e agora? Eu não posso mais dormir, ele está rezando e eu, o que eu vou fazer? Puxa, que coisa impressionante, a disciplina na missão, o santo zelo Sim. pela missão, né? Ele queria a excelência no trabalho, queria e quer, Sim. né? Sempre cobrou de nós a excelência no trabalho da missão. E quantos milagres nós assistimos com a Canção Nova, com o Padre Jonas, né? Regados de muitos sofrimentos, é verdade, mas quantos milagres nós assistimos, porque a Canção Nova é uma obra de Deus. E como eu já disse num outro momento, ela tem uma eficácia sobrenatural. Senão não faria o que faz e não seria o que é, né? Nós atrapalhamos o quanto podemos, mas Deus faz a obra, porque a obra é dele. Eu uso dizer, Senhor, eu atrapalho bastante, né? Mas o Senhor é Deus, então consegue fazendo milagre. Mas você dizendo isso, porque para muitas pessoas pode até parecer assim, vai parecer uma surpresa, porque conhece o Eugênio Jorge hoje. Eu acho que não passou na cabeça que você fez isso, que você ajudou, que muitas pessoas que receberam essas fitas, que pode estar nos acompanhando agora, falaram, nossa, o Eugênio foi quem foi lá no correio e colocou. Mas houve um momento em que o Eugênio precisou, vamos dizer assim, ele precisou crescer em outro lugar. Como é que foi isso? Eu já participava, como eu disse, desde 84, antes de vir trabalhar na Canção Nova, do Grupo Mensagem. Na época chamava Grupo Mensagem. Depois, quando foi gravar o primeiro LP, nós chamamos Grupo Mensagem 2000. Sim. Depois, já em 95, Missão Mensagem Brasil. Mas eu já participava desde 84, antes de vir para a Canção Nova, do grupo. E cantávamos nas missas, na missa da Santa Cecília, que é a paróquia nossa lá em Cruzeiro. Cantávamos nos encontros. Fomos convidados para cantar com o Padre Jonas no encontro do Rebanhão, em Cruzeiro. Só que, quando chegou na década de 90, no começo da década de 90, houve um apelo muito grande para eu me dedicar inteiramente ao meu ministério. Sim. E agora eu tinha claro que o meu ministério era a música para a glória de Deus e a santificação do povo. E eu estava no Davi, eu trabalhava no Davi. Eu viajava para cima e para baixo com essa realidade toda de gravação, de produção do LP e tal. Só que agora Deus dizia, dedica-te inteiramente ao teu ministério. E qual é o seu ministério? Cantar para a glória de Deus e santificação do povo. E aí então, eu resolvi dedicar-me inteiramente à música para a evangelização. Sim. Naquela ocasião ainda não havia abertura, espaço, a Canção Nova ainda não tinha condições de apoiar um projeto promover nessa realidade. Depois teria todo um trabalho, mas naquela ocasião não tinha ainda condições, dadas as dificuldades que se vivia ali. Eu compreendia perfeitamente, mas o apelo do meu ministério era muito grande. Passamos a ser convidados para animar muitos encontros, bispos começaram a convidar, até convites fora do Brasil, e foi tomando uma proporção muito grande o nosso trabalho, sobretudo depois que lançamos o LP Faço Novas Todas as Coisas, eis que faço novas todas as coisas, onde também estava a música Ninguém Te Ama Como Eu, entre outras. Aí houve uma explosão da musicalidade jovem. E aí então tive que me dedicar totalmente a essa realidade. E conversando com o Padre Jonas, ele me abençoou e disse, vai
e obedece. E eu obedeci. E foi ele que logo, alguns meses depois, ligou para mim dizendo: Eugênio, seu nome foi escolhido para ser o secretário nacional da música na Renovação Carismática Católica. A secretaria que nós também chamamos de Davi. Eu saí do Davi, departamento de audiovisuais, para trabalhar na secretaria Davi, o músico, o salmista. Então eu troquei Davi por Davi. Ficou no Davi. Fiquei no Davi. E acabei ficando ali por 6 anos, nessa secretaria Davi, e ao mesmo tempo evangelizando através da Mensagem Brasil, Brasil afora, mundo afora, e assim se consolidou o meu ministério de evangelização, regado pelo anúncio da palavra que o Padre Jonas trouxe a nós. Nós estamos caminhando para o término do programa. Eu já falo que vai deixar um gostinho de quero mais, porque seria agora uma outra história. Né? É muita história, 40 minutos. O Eugênio, músico. Agora seria uma outra história. Nós poderia ser uma série, só com você. Você teria história para fazer uma série. Então o Eugênio, a história do Eugênio que nós tocamos ali, o Eugênio criança, o Eugênio com o pai, com a mãe, no primeiro programa, o Eugênio com a Canção Nova, porque você diz que você eu e nós não temos dúvida, né? Está entranhado em mim. Eu muito menos, eu entrei na Canção Nova em 2000, você já tinha feito toda essa história aí e muito mais. Mas aí teríamos um terceiro, o Eugênio músico e toda a história do Eugênio. Mas uma coisa que eu deixo aqui para nós terminarmos o nosso programa, se você, claro que é uma possibilidade, mas se você tivesse entrado na fábrica e não na Canção Nova, o que seria, nós não sabemos. Eu presumo que eu seria o homem mais infeliz deste mundo. Eu não tenho dúvidas. Porque as propostas que o mundo oferece, e são propostas lícitas, era um emprego, mas que poderia colocar em jogo não apenas a música do Eugênio, as composições, mas o ministério do Eugênio. A vocação. Sua vocação. Então eu deixo para você. Às vezes as propostas que você tem recebido são lícitas, mas elas podem estar colocando em jogo a vontade de Deus na sua vida. E qual tem sido a sua resposta? Isso fica para você e eu deixo o programa como está para uma terceira parte. Eugênio, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém, muito. E você pode acompanhar este e todos os outros programas Gente de Fé pelo nosso site tv.cançãonova.com. Lá você acessa todos os programas, lá você acessa também este programa, o Gente de Fé, de maneira especial, o Gente de Fé do dia de hoje. Deus abençoe você, Deus abençoe. Amém, meu irmão. Eugênio. E mais uma vez, muito obrigado. Amém, querido. Deus te abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.